Estamos de volta na TV Senado com os números e a análise das eleições 2012. Participam deste programa o historiador da UNB, Antônio José Barbosa, e o consultor legislativo do Senado, Carlos Alexandre Amorim. E nós vamos já direto para o resultado da apuração na cidade de São Paulo, uma atualização dos dados do Tribunal Superior Eleitoral, com 94,92% das urnas apuradas, aí já uma situação irreversível de um segundo turno entre o candidato José Serra, do PSDB, com 30,88% até agora, e Fernando Haddad, do PT, com 28,92% até o momento, Celso Russomano, 21,53%. Professor, no caso de São Paulo, nós teríamos aí sim uma eleição que interfere no cenário nacional, diferentemente de outros municípios? Sem dúvida alguma. Eu tenho a impressão que quando o ex-presidente Lula arregaçou as mangas para impor um candidato de sua confiança, que é Fernando Haddad, ele está pensando em, claro, derrotar os tucanos, os seus maiores adversários são os tucanos de São Paulo, mas há um projeto do próprio Partido dos Trabalhadores, que é ganhar o governo do Estado. Quer dizer, é um Estado importante. É o mais importante, está se lutando acirradamente para vencer a disputa da prefeitura agora, mas o olhar está voltado para 2014, para o Palácio dos Bandeirantes. E mesmo para o PSDB, porque uma vitória ou uma derrota de José Serra interferem muito na composição do PSDB. É fundamental para a evolução da trajetória do próprio PSDB. Nesse sentido, uma vitória de José Serra no segundo turno em São Paulo para os tucanos seria uma bênção, seria algo absolutamente fundamental para dar gás ao partido na disputa nacional de 2014. E para o próprio José Serra, né, ainda continuar no jogo como uma figura que interferiria no processo. E embora eu acredite que, sendo eleito prefeito ou não, ele encerra a sua trajetória. A isso definitivamente ele não volta. Mas sendo eleito prefeito pode interferir muito mais nos rumos da sucessão no seu partido. Exatamente. Quem tem o poder nas mãos tem uma capacidade muito forte de influenciar nos processos eleitorais. Uma prefeitura como de São Paulo, terceiro maior orçamento do país, então nem se diga. Vamos ver o resultado final também em Recife, encerrada a apuração dos votos na capital de Pernambuco, e não teremos segundo turno. Eleição decidida, Geraldo Júlio, do PSB, é o novo prefeito de Recife. Daniel Coelho, do PSDB, com uma boa votação, 27,65%. Humberto Costa, do PT, 17,43%. Bom, essa disputa aí também pode respingar nacionalmente, na medida em que Eduardo Campos é um nome relevante hoje na política nacional? Esse é o primeiro ponto. E eu acho que isso dá uma força muito grande a Eduardo Campos, sobretudo se nós levarmos em consideração que ele venceu um candidato apresentado pelo ex-presidente Lula. Esse é um dado muito importante. E levar em consideração também que o PSB venceu em outras localidades. E o outro aspecto interessante é que, no campo do PT, não nos esqueçamos, o PT tem a prefeitura do Recife nesse exato momento. A derrota, da maneira como ela se apresentou, nós vimos aí, são 10 pontos percentuais a menos que o senador Humberto Costa obteve em relação ao candidato do PSDB, ao segundo colocado. Essa derrota fatalmente vai fazer o PT repensar a sua estratégia e a maneira pela qual... Porque o partido vinha muito tempo governando a cidade. Exatamente, a maneira pela qual o partido interferiu em decisões locais, em decisões dos diretórios municipais e muitas vezes ferindo o ponto de vista majoritário dos próprios filiados ao partido. O atual prefeito João da Costa, que é do PT, afirmou recentemente numa entrevista que, se ele fosse o candidato, a situação poderia ser diferente. Exatamente. Vamos ver os resultados em Goiânia, como está a apuração em Goiânia, praticamente encerrada também, e já temos o prefeito reeleito, Paulo Garcia, do PT, com 57,64% dos votos, Jovair Arante, do PTB, 14,26%. Aí temos uma situação que é o contrário, né? O governador Marconi Perillo não conseguiu interferir. Há uma situação também muito particular em Goiânia. São dois aspectos que explicam a vitória do atual prefeito. Em primeiro lugar, ele estava sendo bem avaliado pela população de Goiânia. E o segundo aspecto, que seria um fator externo, é o episódio Carlinhos Cachoeira. Sim. Na verdade, a CPI foi mostrando, e as investigações mostraram,
é que algumas das principais lideranças políticas de Goiás, de alguma maneira, tinham interferência, ou tinham participação, ou estariam ligados de alguma forma a esse episódio. Então isso fez que essas lideranças se afastassem do processo. Quer dizer, o governador Marconi Perillo, por exemplo, praticamente não participa dessa eleição em Goiás. Ficou à margem do processo Exatamente. eleitoral. Vamos ver, Fortaleza era uma apuração ainda indefinida também, mas agora 99,98% das urnas apuradas. Vamos ter mais um segundo turno entre PT e PSB. Eumano do PT com 25,44%, Roberto Cláudio do PSB com 23,32%. Nesse caso, um candidato que não teve as bênçãos do PT nacional, muito pelo contrário, a prefeita Luziane, que insistiu nesse nome e, mais uma vez, vai mostrando que tem alguma força, embora tenha muitos atritos com a liderança nacional do PT. Exatamente, atritos históricos, né, que remontam à própria eleição dela. A própria eleição dela e a reeleição dela. A revelia da direção nacional do PT. Agora, nós vamos ter que avaliar o peso dos irmãos Cid e Ciro Gomes nesse segundo turno. A capacidade, inclusive, que eles possam demonstrar ou não de arregimentar alianças, de arregimentar apoios para o candidato deles. Vamos ver Belo Horizonte, onde há também uma disputa PSB-PT, com 95,37% das urnas apuradas. Não é um quadro definitivo, mas o prefeito Márcio Lacerda, do PSB, vai sendo reeleito em primeiro turno. Patrus Ananias, do PT, 40,93%. É interessante que nessas cidades onde o PSB vai liderando, nós temos uma influência de diferentes lideranças. Exatamente. Falamos de Pernambuco, onde o governador é uma liderança importante. Em Fortaleza, a liderança do governador Cid Gomes e de Ciro Gomes. E em Belo Horizonte, a interferência de alguém que nem do PSB é. Exatamente, o que comprova o que nós dissemos ao longo desse programa, né? A falta de densidade programática, filosófica, doutrinária dos nossos partidos políticos. Dos três exemplos que você citou, o que menos conta é Partido Socialista Brasileiro. O que marca, no caso do Recife, é a emergência de Eduardo Campos como grande liderança. Em Fortaleza, os irmãos Gomes. E em Belo Horizonte, o caso mais esdrúxulo, digamos assim, em termos partidários. Porque, na verdade, o mentor de Márcio Lacerda é exatamente o líder Aécio Neves, do PSDB. Da mesma forma que o resultado eleitoral do Recife dá um cacife ainda maior para Eduardo Campos, a vitória de Márcio Lacerda em Belo Horizonte reitera a força político-eleitoral de Aécio Neves em BH e em Minas Gerais. Muitas pessoas podem não saber, mas Márcio Lacerda não é uma liderança antiga do PSB. Ele entrou no PSB depois de ser secretário de Aécio e antes secretário executivo de Ciro Gomes no Ministério. Exatamente. Então, é um político jovem no PSB. Vamos ver os resultados em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, praticamente encerrada a apuração. Alcides Bernal, do PP, 40,16%. Vai para o segundo turno com Edson Giroto, do PMDB, que tem 28%, Reinaldo Azambuja, do PSDB, 25,91%. Aí nós temos o PP, tendo uma votação interessante em Campo Grande, um partido que também tem se saído bem em algumas cidades ali da região centro-oeste da região norte. Exatamente, é isso mesmo. Vamos ver agora São Luís, capital do Maranhão, também um quadro definitivo. Edivaldo Holanda Júnior, do PTC, com 36,46%, vai para o segundo turno com João Castelo, do PSDB, com 30,60%, Elisiane Gama, do PPS, com 13,82%, 99,63% das urnas apuradas. Nós temos, o Carlos Alexandre, no Nordeste, apresentamos aí alguns resultados no Nordeste, um ciclo de desenvolvimento que se diferencia um pouco daquilo que é vivenciado hoje no Brasil. Capitais, estados do Nordeste, sobretudo Pernambuco, Bahia, têm recebido muitos investimentos, têm crescido além da média nacional. Isso é um fato hoje? Observando os números no quinquênio 2004-2009, efetivamente o Nordeste cresceu acima da média nacional. Isso está relacionado a duas coisas.
houve um papel muito importante dos programas sociais, né, distribuição de renda, e também houve também uma política muito agressiva por parte dos governos nordestinos de atrair empresas do Sul e do Sudeste, oferecendo mão de obra barata e oferecendo incentivos fiscais. Essas duas variáveis, elas estão chegando, de certa forma, estão chegando a uma situação de limite. Há um limite pelo lado fiscal, porque a situação fiscal do governo federal já não é tão tranquila hoje como já foi no passado recente, embora ainda haja algum espaço para ampliação dos gastos. Mas mais do que importante do que isso é que essa política agressiva de atração de empresas do Sul e Sudeste, ela está esbarrando, primeiro, no encarecimento da mão de obra, que o Brasil hoje é um país caro, internacionalmente falando. Então, se entre abrir uma empresa de sapato no Vietnã ou mesmo na China e abrir uma fábrica de sapato no Ceará, as pessoas estão optando pelo Vietnã ou pela China. E segundo, que a política agressiva de concessão de incentivos fiscais, ela está sendo muito questionada junto ao Supremo Tribunal e há a perspectiva de que nós tenhamos uma súmula, tá, pondo fim a esse tipo de política. Então, como você vai conseguir, considerando é uma região com muitos problemas, com muitas demandas, como você vai conseguir sustentar crescimento econômico num contexto de restrição fiscal da parte do governo federal, de encarecimento da mão de obra e de limitação da capacidade de conceder incentivos fiscais? Essa é uma equação que vai ter que ser enfrentada pelos governos nordestinos nos próximos anos. E não é uma equação de difícil solução. Desafio para esses prefeitos que estão se elegendo nas capitais do Nordeste. Vamos ver o nosso balanço final em Manaus, como está a apuração em Manaus, 99,90% das urnas apuradas, Arthur Virgílio Neto do PSDB com 40,56% e Vanessa Graziotin do PCdoB 19,94%, vão para o segundo turno. Aí também uma polarização que reflete um pouco o ambiente nacional, não, professor? Arthur Virgílio e Vanessa Graziotin. Até porque, eu vou ter que repetir isso mais uma vez, houve a participação direta do ex-presidente Lula, como a maior liderança do PT, nessa eleição, movido pelo interesse dele de, pela segunda vez, derrotar Arthur Virgílio. Maceió, vamos ver agora os resultados na cidade de Maceió, capital do Alagoas, 88,20% dos votos apurados. Não é definitivo, mas Rui Palmeira, do PSDB, vai se elegendo em primeiro turno. Jurandir Boia, do PDT, o candidato que teve 2 dias de campanha, substituiu Lessa, 12,78%. Galba, do PRB, 10,86%. O Carlos Alexandre tinha falado sobre um aspecto positivo do segundo turno, né? Que é o fato de haver um cuidado maior com as contas públicas. Vocês avaliam que a eleição em 2 turnos, eu pergunto isso porque na reforma política se cogitou, inclusive, acabar com a reeleição. Que a reeleição, não a eleição em 2 turnos, mas a reeleição é algo positivo no nosso sistema e que deve, de fato, ser mantido? Eu tenho uma opinião bastante pessoal e que questiona bastante o Instituto da Reeleição. Eu tenho a impressão que, pela fragilidade da institucional da democracia brasileira, sob diversos aspectos, a reeleição no Executivo acaba dando uma vantagem extraordinária a quem está no exercício do poder. Eu, pessoalmente, gostaria que nós voltássemos, no caso da Presidência da República, à situação vigente na Constituição de 1946. 5 anos e não 4, sem reeleição. Eu, pessoalmente, gostaria muito de ver isso. E havendo a possibilidade, diferentemente dos Estados Unidos, de, passado um período, o ex-presidente poder se candidatar, não com uma reeleição imediata. Eu acho que essa seria uma situação, a mim me parece, mais equânime e estabeleceria, para usar uma expressão do Carlos Alexandre, uma certa simetria entre os postulantes a esses cargos do Executivo. Você é a favor ou contra, Carlos Alexandre? Minha perspectiva é diferente. Eu vejo o processo reeleitoral como algo basicamente positivo para o processo político e para o controle das finanças públicas, porque ele introduz um horizonte de planejamento de um pouco mais longo no processo político brasileiro, tá? Que eu acho que é uma coisa que falta. Que nós estamos nesse processo, no ciclo de 4 anos, você perde o primeiro ano compensando os desajustes da administração anterior.
Você tem 2 anos para mostrar serviço e já no 4º ano você já está disputando a eleição, tentando fazer o sucessor na falta da reeleição. Então você tem efetivamente 2 anos de cuidado com as contas públicas. Tá? E sobretudo nos municípios falta muito planejamento. Né? Com certeza. Então, com 1 ano perdido consertando os desajustes do governo anterior e 1 ano criando novos desajustes. E 2 anos cuidando das contas públicas, basicamente. Com o processo reeleitoral, você estende esse horizonte de planejamento de 2 anos para 6 anos. Porque você perde o primeiro, quando muito você perde o primeiro, e quando muito você perde o 8º. Então você tem um período de 6 anos em que você tem a possibilidade de planejar as contas públicas de uma forma mais racional. Tá? Eu vejo isso como um positivo. Não tem sido observado, a meu ver, grandes diferenças em termos de capacidade de competição eleitoral. Tá? Eu acho que, evidentemente, quem está concorrendo no cargo leva uma vantagem, mas a democracia brasileira continua sendo muito competitiva. Nós estamos vendo alguns exemplos hoje de prefeitos que nem no segundo turno nós estamos vendo situações em que o prefeito, mesmo no contexto de economia relativamente estável, mesmo assim os prefeitos estão sendo questionados e alguns deles estão perdendo. Então, eu tenho uma visão mais favorável sobre esse tema. Vamos fazer um giro pelo norte do país, começando por Boa Vista, uma das capitais onde não há 2 turnos. Tereza Zurita, 38,86%. Messias de Jesus, do PRB, 29,61%. Teomário Mota, 20,11%. Tereza caminha para ser eleita. Vamos agora para Macapá, capital do Amapá. Apuração de 98,41% dos votos, também uma situação definitiva. Roberto Góes, do PDT, com 40,16% e Clécio, do PSOL, com 27,88%, vão para o segundo turno. Teremos um segundo turno em Macapá. Vamos ver agora o resultado com os dados do TSE em Rio Branco, capital do Acre, com 82,60% dos votos apurados. Também uma situação definitiva de um... Não definitiva, porque nós tivemos na última parcial o candidato Marcos Alexandre, do PT, vencendo com 53%, agora ele caiu um pouco para 48,63%. Nesse momento haveria um segundo turno de Marcos Alexandre com Tião Bocalon, do PSDB, que está com 43,35% dos votos. Mais um dado aí. Normalmente a gente vê aquela tendência da apuração se manter quando se passa ali dos 30% dos votos apurados. Nesse caso de Rio Branco, houve uma inversão muito grande. Exatamente. Né? Ok, depois de apurados todos os votos, vão estar eleitos no país 5.500 vereadores a mais que na última eleição. Eles têm o dever de fiscalizar o Poder Executivo e criar leis que ajudem a melhorar a vida nas cidades. Está na Constituição. O município pode ter de 9 a 55 vereadores, de acordo com o número de habitantes. O vereador, quando é eleito, ele recebe o mandato do eleitor para dizer, me represente lá na Câmara para você aprovar as leis e para fiscalizar a prefeitura. A Câmara Municipal é a casa legislativa mais antiga do país. A primeira foi criada quase 300 anos antes do Congresso, em 1532. Foi na capitania hereditária de São Vicente. Desde aquela época, as câmaras têm atuação localizada. Elas não podem criar leis de competência exclusiva dos estados e da União. Tudo aquilo que diz respeito à comunidade local, que não for relacionado a impostos, tributos federais, taxas e contribuições federais ou estaduais, o município pode tratar. Independentes, mas não isoladas. As câmaras municipais formam uma rede com as outras casas legislativas e o Congresso, por meio do Interleges, um órgão do Senado em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Interleges está aí justamente para auxiliar essas pequenas câmaras municipais ou esses municípios que ainda não desenvolveram para integrar, para entrar nesse meio da comunicação em massa por internet, para entrar no meio da informatização. 4.000 câmaras já receberam computadores e os portais de 400 casas estão hospedados aqui, sem custos. Infelizmente, nós descobrimos até que existem câmaras que não podem receber o nosso auxílio hoje, porque são cidades com tão poucos recursos que sequer possuem luz elétrica. Ainda há muito a ser feito para aproximar o trabalho legislativo dos cidadãos. O primeiro passo é nas urnas. Professor, a eleição para vereador seria aquela mais abandonada pelo eleitor? Quer dizer, o eleitor ele
ele deixa num segundo plano a escolha do vereador, ele valoriza pouco. Qual que é a perspectiva do eleitor na votação para vereador? Bem, esse é talvez um dos mais graves problemas da democracia brasileira. Nós trazemos da colônia uma herança pesada que a gente não conseguiu superar em 190 anos de Estado Nacional. Qual é o problema? Nós confundimos o Estado, nós identificamos o Estado, o poder público, com o Executivo. Então há uma dificuldade muito grande de se compreender o papel do Legislativo, desde o âmbito federal até o âmbito municipal. E isso na verdade, partilhado por toda a sociedade. Se você observar bem, os meios de comunicação, os jornais, o rádio e a televisão, quando se trata de cobertura das eleições, estão preocupados com o Executivo. Sim. Então os debates são feitos com os candidatos ao Executivo e quase nada se fala para senador, para deputado federal, estadual e vereador. Esse é um gargalo horroroso da nossa democracia e que a gente vai ter que vencer, vai ter que superar. Carlos Alexandre, é uma proposta de emenda constitucional tramitando aqui no Senado que acaba com o salário para vereadores de pequenos municípios, com o vencimento, a remuneração. Você acha que essa é uma boa proposta? Naqueles pequenos municípios, a função de vereador ser exercida de forma voluntária? Em alguns países isso acontece. Sim. No caso brasileiro, isso é o caso de se investigar em que medida isso comprometeria o trabalho de representação. Aqui trabalhando pelo lado negativo. Então, o lado positivo está dado pela possibilidade de economia de recursos, está dado pelo um ideal de representação mais autêntico, talvez. Mas se a gente olhar pelo lado negativo, a gente tem em que medida nós podemos realmente ter um deputado que tenha representativo da comunidade local que não tenha algum tipo de remuneração. Será que isso não vai inibir o trabalho de representação? Porque ser um representante não quer dizer que você precise bater ponto. Tá? Não se esgota no trabalho de ir comparecer à sessão da Câmara. Tá? Isso acontece com um vereador, isso acontece com um deputado estadual, isso acontece com um deputado federal. Uhum. O trabalho de representação não se esgota no ato de comparecer a uma sessão do Congresso ou do Parlamento, ou da Câmara de Vereadores. Tá? Também você tem que estar em contato com a comunidade. E até que ponto, quando você nega a remuneração ao representante nessas condições, você não está inibindo o trabalho de representação que ele está fazendo e que extrapola a simples presença numa ascensão do parlamento. Então, esse jogo de perdas e ganhos tem que ser melhor avaliado. Essa é a minha opinião. Bom, eu queria agradecer a presença dos dois nesse nosso giro pelas eleições. Aprendemos muito com vocês. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa e agradecemos a sua audiência e a participação do historiador Antônio José Barbosa, da UNB, e do consultor legislativo do Senado, Carlos Alexandre Amorim. A TV Senado vai acompanhar todo o processo eleitoral no segundo turno, quando algumas capitais brasileiras vão definir os futuros prefeitos. Uma boa noite.